Olá, tudo bem? A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. E você? Você sabe o que são esses seres de vida microscópica? Você consegue imaginar o que são esses micro-organismos? Você consegue identificar e até mesmo visualizar o que são esses micro-organismos? Eu sou a professora Flávia Lassi e nessa aula de hoje você vai compreender qual é a relação que existe entre os micro-organismos e as nossas vidas. Então a gente tem aquela tendência a associar os micro-organismos como aqueles micro-organismos ou como aqueles seres de vida que só causam mal, que só trazem malefícios para a vida do homem. Então a gente associa muito às doenças e também aos alimentos deteriorados. Mas nós temos que compreender que a nossa vida depende da presença desses micro-organismos. Eles têm ali papel fundamental na sobrevivência do homem. Eles atuam, por exemplo, ali como agentes na produção de alimentos, na produção de medicamentos, na produção ali de produtos químicos e também até mesmo no nosso corpo. Então é muito importante aí que você entenda o que são esses micro-organismos e como é que a gente faz para identificar. Então vamos lá, vamos conhecer quais são ali os temas que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje você vai compreender o que são esses seres de vida microscópico e já que eles são seres de vida microscópico, a gente não consegue observar a olho nu, a gente precisa aí do auxílio da microscopia. Então é graças ao uso do microscópio que a gente consegue diferenciar as células. E aí nós temos aí duas grandes classificações, que são as células procariontes e as células eucariontes. Então, para este momento, é muito importante que você se lembre da diferença do que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Lembrando que pro significa primitivo e carionúcleo, então são aquelas células que não têm um núcleo verdadeiro. Já as células eucariontes, eu significa verdadeiro e carionúcleo. Então elas apresentam o que? Elas apresentam uma membrana nuclear verdadeira. Você também vai compreender qual que é a relação dos micro-organismos nas nossas vidas. Então, quais são aí a utilização dos micro-organismos tanto aí para a produção industrial, como também para o meio ambiente, como também para a nossa própria vida. E aí, nessa aula de hoje, o nosso foco é entender o que são as bactérias. Então, quando a gente fala de bactéria, a gente está falando aí de micro-organismos que estão presentes no nosso corpo, então fazem parte da nossa microbiota, mas também estão presentes no ambiente. E essas bactérias, elas podem ser tanto bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças, como também aí trazem vantagens para a vida do homem e também para o meio ambiente. A gente vai entender o que dessas bactérias. Você vai entender aí quais são as suas morfologias, ou seja, quais são as diversas formas que as células bacterianas apresentam e como que elas são classificadas. E vai entender também como que se dá a sua fisiologia e o seu crescimento. Então lembre-se aqui, as bactérias, elas são seres vivos. Como qualquer ser vivo, quando a gente pensa aí no homem, o homem, ele vai crescendo, então ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve e por fim ele morre, né? Então existem aí processos fisiológicos que ocorrem para que o homem consiga se desenvolver. A mesma coisa acontece com as células bacterianas. E aí você vai entender quais são aí os fatores necessários para o crescimento microbiano. Mas por que eu preciso entender como que essa bactéria cresce e quais são os fatores necessários para o seu crescimento? Porque quando a gente fala, por exemplo, em um ambiente onde nós temos aí serviços relacionados à saúde, como por exemplo um hospital, eu preciso saber como que essas bactérias elas crescem para quê? Para eu saber quais são as formas de controle. Então, como que eu vou aí controlar esse desenvolvimento dessas células bacterianas? E por fim, nós iremos falar um pouquinho sobre as técnicas microbiológicas. É o que isso daqui? É entender como que essas células bacterianas, elas são identificadas. Isso daqui é muito importante quando a gente fala especialmente aí no diagnóstico, tá? Então eu preciso entender qual é aquela bactéria que está causando um processo infeccioso e também qual é aí a sua característica. E para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu trago aqui uma situação, um problema muito aplicado aí aos profissionais onde estão inseridos em um ambiente hospitalar. Então, a gente tem aqui o caso de um hospital que teve um aumento significativo na taxa da mortalidade dos pacientes
após aí uma cirurgia de videolaparoscopia. Então, após a cirurgia, os pacientes deveriam permanecer até o dia seguinte em observação e alguns deles aí apresentaram um aumento da temperatura corporal. E aí, então, após alguns dias de internação, esses pacientes apresentaram um quadro de sepse. Então, a sepse é um quadro infeccioso muito importante, onde nós temos aí uma infecção generalizada dos órgãos. Então, uma infecção generalizada do organismo. Então, a gente precisa atuar rapidamente para controlar essa sepse. Por quê? Porque senão, inevitavelmente, esse paciente evolui com uma perda de função de órgão e, consequentemente, ele acaba indo a óbito. Então, a pergunta que eu deixo aqui é: qual foi a origem das infecções e como que aconteceu essa contaminação? Então, quando a gente fala aí da microbiologia, a microbiologia ela é a ciência que vai estudar os seres de vida microscópicos, mas a gente precisa compreender aqui como que a gente vai aí controlar o crescimento dessas bactérias e como que a gente vai também identificar essas bactérias, especialmente quando a gente está falando aí de serviços que atendem, né, a população, que atendem os pacientes, para quê? Para entender aí quais são as formas de transmissão desses micro-organismos para impedir essa contaminação, então para prevenir essa contaminação.